Meus irmãos, eu quero que vocês abrem comigo no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 12, deixa aberto, e eu queria compartilhar com vocês sobre a tentação de Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 12. Eu quero que vocês só dêem uma olhadinha ao redor desses versos, para nós relembrarmos o que nós já vimos até então. Marcos é o evangelho que, no seu primeiro versículo, vai dizer que Jesus é a boa notícia. Diz o texto, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras versões, aqui começa a boa notícia, a boa nova. Essa boa nova é Jesus, é o Cristo, Filho de Deus. Então a ideia é que ele está dizendo e está afirmando que Jesus é a boa notícia que esse mundo necessita. Primeiramente, por ser o Cristo, e segundo, por ser o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos vai desenvolver isso. A primeira parte do Evangelho vai falar e vai mostrar Jesus como Cristo, e a segunda parte do Evangelho ele vai mostrar Jesus como Filho de Deus. A palavra Cristo, que Marcos diz acerca de Jesus, Jesus é o nome normal do Salvador, é o nome humano dele, mas Cristo não é um sobrenome como é Juliano Bahia, Juliano da Silveira Bahia. Cristo era um título dado principalmente aos reis de Israel. Você vai olhar no Antigo Testamento, você não acha nenhuma vez esse nome no Antigo Testamento, você vai achar no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento você vai achar a palavra ungido do Senhor, que no texto hebraico é Messias ou Machia, e no texto grego é a palavra Cristo, mesmo significado, ungido do Senhor. Então Marcos nos diz, aí no primeiro versículo, que Jesus é a boa notícia ao mundo, porque Ele é o Rei, Ele é o ungido do Senhor. É Ele que veio para trazer o reino de Deus e restaurar o senhorio de Deus, a vontade de Deus nos homens e entre os homens. É o Senhor Jesus que traz o reino de Deus, porque Ele é o Rei. Só há reino quando tem rei. Quando o rei está presente, aí há o reino. Por isso, Ele é o Cristo, é o ungido, é o Rei do povo de Deus. Vamos só relembrar. Ungido, que quer dizer Cristo, era o nome dado aos reis de Israel, aos reis que reinavam sobre o seu povo. Jesus então recebe o nome de ungido, exatamente por ser um rei, e não apenas sobre o seu povo, mas um rei de todas as nações. É por isso que termina o Evangelho de Marcos, Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus não é um rei apenas da igreja, Jesus é rei de todas as nações, e onde o Evangelho chega, as pessoas entregam-se a Jesus, ali então dá início, e essa pessoa entra no reino de Deus, vai restaurando aquilo que o diabo arruinou desde o início em Gênesis. Depois, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 8, você vai ver que Jesus, continuando aí o Evangelho de Marcos, ele foi anunciado pelo profeta João Batista. João Batista foi chamado de precursor de Jesus. Por quê? Lá no Oriente, naqueles tempos, quando o rei ia visitar o seu reino, uma comitiva ia à frente do rei, e tinha a liderança de um arauto, alguém que anunciava, que conclamava o povo para vir ao encontro do rei e recebesse o rei, então com honrarias, recebesse o rei conforme ele merece, com a honra que ele merece. Começa então, já que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o rei do povo de Deus, começa como era no mundo antigo, alguém anunciando a sua vinda. João Batista faz esse papel. João Batista é aquele que anuncia a vinda de Jesus, assim como aqueles arautos do mundo antigo tocavam trombeta, chegavam diante das praças e diziam: o rei está chegando, vamos limpar as ruas, tirar o lixo das praças, vamos acertar as estradas, porque o rei precisa chegar e precisa ser recebido com a honra que lhe é devida. João Batista fez esse papel, anunciar a vinda do rei, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Depois no capítulo 1, verso 9, verso 11, Jesus é ungido com o Espírito Santo. O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. E os reis de Israel, no Antigo Testamento, assim foi Saul, assim foi Davi, assim foi Salomão, assim foi os demais reis, para que eles tomassem posse do trono, eles tinham então que ser ungidos, e eles eram então investidos, ordenados como reis, ou rei do povo de Deus. Jesus, ele foi ungido, mas Jesus não foi ungido com óleo, assim como eram os reis do Antigo Testamento. Jesus foi ungido com o poder do Espírito Santo. A própria presença do Espírito Santo veio, diz o texto, que veio sobre Jesus. Mas no texto original, Jesus viu os céus abertos e o Espírito Santo descendo sobre ele. Mas no texto original é muito mais forte essa expressão. Jesus viu os céus rasgarem-se, abrirem-se, e o Espírito Santo vindo e entrando para dentro de Jesus, enchendo Jesus de graça, enchendo Jesus de poder, para que Jesus então desse início à sua obra de salvação. E o reino de Deus, onde Jesus chegava, o reino de Deus chegava junto, porque Jesus expulsava demônios, Jesus curava as enfermidades, Jesus salvava as vidas. Todo o reino que o diabo levantou nesse mundo ia cair por terra à medida que Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, ia conduzindo o seu ministério. Então esse é o resumo que nós já vimos. Jesus é o rei, ele foi anunciado no versículo 1 como uma boa notícia que nós precisamos ouvir. Ele foi precedido por João Batista. João Batista veio antes para falar que ele viria para preparar os corações, uma mensagem de arrependimento, porque ninguém pode se relacionar com Jesus sem um coração arrependido. Assim era naquele tempo, assim é no nosso tempo. Depois diz aí que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo, como diz Atos 10, verso 38, que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo, com o Espírito Santo e com o poder, na verdade, diz o texto, e andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Agora chega então a tentação de Jesus. É outro texto que vem para confirmar que ele é de fato o único Salvador e o único Rei, a boa notícia que esse mundo precisa ouvir. Desde os tempos antigos, desde a queda de Adão, o Senhor vem levantando pessoas que pudessem liderar o seu povo, fazer esse papel de mediador entre Deus e o seu povo. Mas esses que o Senhor levantou falharam. E nós vamos ver agora que o Senhor Jesus, aí no capítulo 1, verso 12 e verso 13, ele não falhou, mas ele venceu. E eu queria compartilhar com vocês algumas lições sobre isso. Mas vamos ver o texto, capítulo 1, verso 12 e verso 13, nos diz o seguinte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Marcos aqui, ele relata a primeira das muitas tentações que o Senhor Jesus sofreu em toda a sua vida aqui nesse mundo. Nós vemos lá em Hebreus que Jesus foi tentado em todas as coisas. Nós às vezes achamos que a única tentação do Senhor Jesus é essa que está escrita aqui, que Marcos faz resumido. Mateus explica todos os pormenores, os detalhes. Lucas dá outros detalhes que Mateus não dá, mas Marcos faz de uma forma resumida só 2 versículos. Mas essa foi a primeira de muitas tentações que o Senhor passou nesse ano. Diz o texto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos ler juntos essa frase? Não. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Leia esse mesmo versículo agora nessa outra versão que eu vou dizer para vocês aqui. Vou ler para vocês. Onde ficou por 40 dias sozinho, em meio aos animais selvagens. Ali ele foi submetido às tentações de Satanás, e os anjos vieram e cuidaram dele. Feche seus olhos. Eu queria que nós orássemos mais uma vez. Eu tenho uma palavra muito boa para trazer ao seu coração.
muito boa mesmo. Uma palavra que traz crescimento das nossas convicções, traz crescimento e principalmente da grandeza do Senhor Jesus na vida do seu povo, na minha vida, na vida da sua vida. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração simples e uma oração bem objetiva. Pai, nós louvamos e agradecemos, ó Deus e Pai, por esse tempo onde nós nos reunimos, ó Deus e Pai. Depois dessa grande chuva que veio sobre a nossa cidade, nós nos reunimos pedindo ao Senhor que venha uma grande chuva de bênção sobre a nossa vida, principalmente, ó Deus e Pai, no entendimento da sua palavra, no fortalecimento, ó Deus e Pai, das nossas convicções, e também, Senhor Jesus, na transformação do nosso caráter, na capacitação dos nossos dons, que o Senhor nos encha, ó Deus e Pai, do Espírito Santo, que o Senhor possa mover a nossa vida e possa, ó Deus e Pai, abrir os nossos olhos para enxergar a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida e o ministério, Deus e Pai, da Mariana, minha esposa, que o Senhor colocou ela do meu lado de forma imerecida. Eu não mereço a vida da minha esposa, não mereço o seu amor, não mereço o seu carinho, ó Deus e Pai, mas por graça o Senhor me deu a companhia da Mariana. Oro para que o Senhor esteja fortalecendo ela e cada vez mais enchendo ela do teu Espírito, e que minha esposa seja a bênção, ó Deus e Pai, naquilo que o Senhor tem para ela, nesse mundo, nessa igreja, em todos os lugares que a Mariana estiver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Olha para cá, povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas antes de nós tirarmos algumas lições aqui. Para nós entendermos esse texto que nos fala da tentação do Senhor Jesus de forma resumida, a única coisa que enfatiza é que ele estava no deserto, antes, que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, que ele estava no deserto da Judéia, que era um lugar terrível. Eu já falei do deserto da Judéia nos cultos nos lares, que ele foi tentado por ninguém mais do que Satanás, o próprio anjo caído. Não foi um demônio, não foi uma entidade menor, foi o próprio rei dos demônios, que é Satanás, e ele passou por a tentação durante 40 dias. Não foi apenas uma tentação. Mateus e Lucas relata aquelas mais fortes, quando o Senhor Jesus foi tentado transformar pedra em pães, quando o Senhor Jesus foi tentado, adorando a Satanás, obter o poder de todos os reinos desse mundo, quando o Senhor Jesus foi tentado se lançar lá do pináculo do templo, do ponto mais alto do templo, para que os anjos viessem e tomassem Jesus pelas mãos. Mateus e Lucas nos falam dessas três mais fortes, mas Jesus foi tentado durante 40 dias, foram várias tentações, foram várias investidas de Satanás, foram várias artimanhas do maligno para derrubar o Senhor Jesus. E para entender essa tentação, nós temos que responder duas perguntinhas simples. Primeira pergunta: qual foi o propósito da tentação do Senhor Jesus? Segunda pergunta: qual foi o resultado da vitória que Jesus teve nessa tentação que ele passou aí? Foi a primeira de muitas, e foi durante 40 dias, o tempo todo, sem interrupção, sem intervalos, sem descanso, o diabo vindo sobre Jesus e realmente trazendo sobre Jesus as mais variadas oportunidades para que Jesus desobedecesse o Senhor e pecasse contra o Senhor. Vamos responder a primeira pergunta. Possivelmente você nunca ouviu uma explicação sobre esse texto do que eu vou explicar para vocês. Qual foi o propósito da tentação do Senhor Jesus? Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus criou o homem, Ele colocou um representante para ser aquele que o Senhor pudesse, então, através dele, dar as suas ordens para toda a criação. Esse representante foi Adão. Adão estava no paraíso, Adão estava com toda a criação submetida a Adão, porque Deus submeteu toda a criação para Adão. Todos os animais eram submissos a Adão, mas Adão foi tentado por Satanás no paraíso, quando tudo era favorável a ele, e Adão caiu, desobedeceu o Senhor e afundou toda a raça humana no pecado. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu tenho um problema em acreditar na Bíblia. Eu falei assim: qual é o problema? O problema é esse mundo que está. Se Deus criou todas as coisas, por que esse mundo está desse jeito? Por que esse mundo é tão mau? Por que esse mundo tem tantas tragédias? Por que esse mundo tem tanto sofrimento? Por que esse mundo tem tanta angústia? E eu disse: de fato,
Esse mundo tem tragédia, tem angústia, tem sofrimento, porque esse mundo não está mais como Deus o criou. Esse mundo passou por um processo chamado de queda, e quem levou esse mundo à ruína foi Adão, na sua desobediência. Depois da queda de Adão, Deus foi levantando outros líderes, para que pudesse ser esse mediador, esse representante entre Deus e o povo, e a raça humana, e o seu povo principalmente. Foi assim com Noé. Noé foi obediente, mas após o dilúvio, Noé caiu, pecou, embebedou-se, desobedeceu a Deus, arruinou sua família por causa do seu pecado. Foi assim com Abraão, pai da fé. Todos os patriarcas não foram homens perfeitos, foram homens servos de Deus, homens crentes e grandes pessoas desse mundo, mas todos eles foram falhos, todos eles pecaram contra o Senhor. Abraão duvidou da promessa de Deus, Isaac duvidou do cuidado do Senhor, Jacó duvidou do cuidado do Senhor e viveu em pecado por muitos anos. Assim também foi Moisés. Ele foi um dos líderes que o Senhor chamou, um servo de Deus, um homem consagrado, mas no meio da sua vida, no meio do seu ministério, já na parte final, já caminhando no final do seu ministério, Moisés desobedece o Senhor e falha na sua missão, e Deus impede Moisés de entrar na terra prometida. Assim foi com os reis, antes dos reis os juízes, depois os reis. O homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, foi um homem crente, um servo do Senhor, que nós temos ele como um exemplo, mas errou, pecou, cometeu vários pecados, dentre eles manipulou pessoas, adulterou, assassinou pessoas, escondeu o seu pecado, arruinou sua família por causa das consequências do seu pecado. Veja, olha aqui para mim, o Antigo Testamento sempre vai mostrar pessoas que foram exemplo do rei que viria. Quem são essas pessoas? Os grandes líderes do povo de Deus. Mas o próprio Antigo Testamento vai mostrar que nenhum deles era perfeito, nenhum deles era qualificado. Viria um no futuro que seria perfeito, viria um no futuro que seria aquele que não falaria na sua missão, não falaria na sua obra que Deus confiou a ele. Quem é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento já vai mostrando por figuras que viria alguém que lideraria o povo de Deus, que conduziria o povo de Deus nessa caminhada por esse mundo. Mas o Antigo Testamento mostra que todos eles falharam. Então diz o texto, no versículo 1, capítulo 1, verso 9: naqueles dias veio Jesus. Jesus é aquele que foi então trazido a esse mundo para fazer aquilo que os outros não puderam fazer, nem conseguiriam, para ser o líder, o rei do povo de Deus, o mediador, aquele que não pecou e que obedeceu a Deus em tudo, e por isso ele conquistou a salvação por mim e por você. E para que Jesus então pudesse fazer essa obra, gente, eu preciso gastar esse tempo com vocês. Para que o Senhor Jesus pudesse fazer essa obra, ele tinha que ser provado, porque os demais caíram, os demais falharam, os demais pecaram contra Deus, e Jesus pecaria, e Jesus falharia, e Jesus desobedeceria ao Senhor. Esse é o propósito da tentação. Por um lado, a tentação foi uma prova do próprio Deus, para mostrar que Jesus, ele era homem como todos os demais, mas ao contrário dos demais, ele foi fiel ao Senhor, e já no início do seu ministério, começou enfrentando Satanás e vencendo a tentação de Satanás. Olha que interessante, isso aqui tem uma grande lição que nós vamos ver no final. Adão tinha tudo favorável a ele, a criação, a natureza, os animais, todo o universo era favorável a Adão, ele estava no paraíso. Jesus tinha tudo contrário a ele. Jesus estava no deserto, que é um dos piores ambientes para a pessoa viver, seja 40 dias, seja um dia. O deserto é um ambiente hostil. Jesus não estava no paraíso, Jesus estava no deserto. Jesus não estava entre animais submetidos a ele, Jesus estava entre feras selvagens. O deserto da Judéia é um lugar que até hoje é cheio de escorpiões, cobras venenosas, animais selvagens, dentre eles
leões, e Jesus estava ali sozinho, 40 dias no deserto. E mais, o diabo estava contra Jesus. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. O diabo derrotou Adão lá quando tudo era favorável, mas aqui com Jesus ele beijou o chão, aqui com Jesus ele foi derrotado. E Jesus então passa nessa prova para mostrar para nós que de fato ele é o único capacitado para ser o Salvador. Ninguém mais, nenhum ser humano, nenhuma pessoa mais é capaz, porque nenhuma pessoa mais obedeceu a Deus perfeitamente como o Senhor Jesus obedeceu. Os demais falharam, mas ele venceu. Os demais desobedeceram a Deus, mas ele permaneceu fiel. O Senhor Jesus então toma posse dessa vitória e começa então a sua obra de salvação para mim, para você, para todo pecador. Gente, olha aqui para mim. Essa tentação é tão séria que o Senhor Jesus tivesse caído aqui, que o diabo veio com toda a fúria sobre ele. Um dia eu estava orando, eu tive uma percepção dessa cena. Vocês têm noção do que é um ser imundo, sujo, caído, pervertido, se aproximar diante do Senhor Jesus Cristo, que diz o texto de Apocalipse que os anjos escondem o rosto quando contemplam a face do Salvador. Quando o Senhor Jesus toma o livro das mãos do ancião de dias, que no livro do Apocalipse é a representação de Deus Pai, toda a criação adora o Senhor, toda a criação exalta Jesus Cristo. E esse ser sujo, caído, imundo, Satanás, chega diante do rosto do Senhor Jesus, da face do Senhor Jesus, e lança sobre ele as mais nojentas, as mais baixas das tentações sutis. Todas foram para Jesus como uma artilharia pesada. Se Jesus tivesse caído, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se Jesus tivesse caído, jamais seriam salvos, jamais. Todos aqueles que morreram na fé no Antigo Testamento, e todos aqueles que viriam depois do Senhor Jesus, inclusive eu e você, não teríamos salvação, porque se o Senhor Jesus tivesse caído no pecado, tivesse desobedecido a Deus, ele seria desqualificado para ser o Salvador do seu povo, para ser o Salvador da igreja, para ser o Salvador do pecador. Vocês estão entendendo a dimensão das coisas? O nosso destino eterno seria a perdição, o inferno. Então essa tentação foi seríssima, e o propósito era adquirir essa prova que de fato ele foi obediente a todo o propósito de Deus e foi fiel a Deus. Segundo, eu quero que vocês abram comigo em Marcos 3, verso 27. Por favor, coloque alguma coisa para marcar esse texto. Só volta, vai um pouco à frente, capítulo 3, verso 27. Qual foi o propósito de Deus, que Deus tinha quando Jesus venceu essa tentação? Vocês veem que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo, porque tinha um propósito de Deus nisso. O propósito era Jesus ser provado. O propósito de Jesus não apenas ser provado, mas ser aprovado naquele momento. E qual era o resultado? O que Deus tinha em mente? O resultado é que quando Jesus venceu Satanás no deserto, ele então alcança autoridade sobre o diabo e passa agora a derrubar o reino do diabo que estava nesse mundo. O Senhor Jesus começou a partir daquele mundo a expulsar demônios e a jogar por terra todo o império do mal. Capítulo 3, aqui no versículo antes, um pouquinho, versículo 22 diz o seguinte: Jesus estava expulsando demônios, e os fariseus e escribas, descidos de Jerusalém, versículo 22, ou seja, eram aqueles da mais alta corte da teologia, porque os escribas tinham em todos os lugares de Israel, mas os escribas de Jerusalém eram os mais importantes, eram os doutores dos doutores, eram aqueles que ensinavam os demais doutores. Esses homens então desceram onde Jesus estava e diziam o seguinte: ele está possesso de
expulsa demônios, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Ou seja, porque o grandão está nele, os pequenos saem fora. Eis que eles estão dizendo: olha que blasfêmia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir uma obra de Jesus ao poder do diabo. Eis que aconteceu. O Senhor Jesus então vai explicar, e chega no versículo 27, ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Deixa você ler um pouquinho mais alto, por favor, todos. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O Senhor Jesus conta a parábola do valente. A casa que o valente tinha pessoas, bens. Dentro dessa casa é o mundo, que diz o texto de João, que jaz no maligno. Esse mundo e esse sistema mundano que o diabo promove para poder capturar as pessoas e manter as pessoas no seu reino, no seu império. Diz o texto que veio um valente, e diz o texto de Lucas que o Senhor Jesus era mais valente. Veio um mais valente, porque o diabo é chamado de valente. O texto de Lucas fala que ele era mais valente do que o valente, porque é Jesus. Nós estamos falando de rei, nós estamos falando de demônios, falando de rei, falando do Filho de Deus. Veio um mais valente, entrou na sua casa, amarrou o diabo, e agora começa a tirar as pessoas daquela casa, dos reféns daquela casa, e saquear aquela casa. Esse foi o resultado da vitória que Jesus teve naquele momento de tentação, porque ele venceu o diabo. Agora então ele tem autoridade para saquear a casa dele e tirar as pessoas do reino, tirar as pessoas da prisão que o diabo mantinha, porque se o grande caiu, os pequenos também caem. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele não começou de baixo, ele já começou a colocar o mundo e o império do diabo por terra. Ele começou lá de cima, veio derrubado de cima, começou com cabeça, começou derrubando o diabo. E quando ele chegava e os demônios se manifestavam, demônios às vezes se manifestavam sem Jesus falar nada, pessoas caíam no chão afora, retorcendo, babando, porque a presença de Jesus ia destruindo todo o império de trevas. É assim hoje. Nós só expulsamos demônios, ou só vencemos as artimanhas do diabo sobre nós. E deixa eu fazer uma explicação aqui com vocês. Não pensem vocês, e não deixem que a teologia da prosperidade engane vocês, que a batalha mais importante é aquela batalha que você vê, e muitos deles são teatro, tá, gente? Lá na televisão, um pastor colocando a mão na cabeça de uma pessoa perguntando: quem está aí? Diz o seu nome. E a pessoa vai para trás, a pessoa e vai aquele teatro, sabe? Não pensem vocês que essa é a maior vitória, porque não é. Essa vitória é chamada a vitória sobre o diabo mais simples, porque diz o texto no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 11, que o diabo tem os seus desígnios. Ele pode possuir o corpo de alguém, e esse alguém ser liberto no nome de Jesus, e esse demônio ser expulso do corpo dessa pessoa em nome de Jesus. Ontem, por exemplo, foi ontem isso mesmo, eu tinha uma pessoa aqui, e eu sabia que essa pessoa, se eu orasse, ela caía possesso de demônios. Eu sabia, porque eu senti quando ela chegou. Então eu comuniquei o evangelho para essa pessoa, e na hora que eu fui orar, eu disse: Senhor, se o Senhor não tem obra de salvação para essa pessoa, eu não permito que esse demônio se manifeste. Porque o demônio sair do corpo de uma pessoa não é a mesma coisa de uma pessoa crer em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, o diabo perde todo o seu domínio sobre a pessoa. Mas quando a pessoa não crê em Jesus e simplesmente tem um demônio do corpo dele expulso, diz o texto que volta esse demônio, que a casa fica sem habitante. A questão não é expulsar o demônio do coração de uma pessoa, da mente de uma pessoa. A questão é colocar outra pessoa lá dentro para ocupar a casa. E isso não é por expulsão de demônios, isso é por fé na palavra. Isso eu não posso fazer, isso eu posso pregar para que a pessoa creia. Quando a pessoa crê, o diabo já é desalojado.
seja por expulsão, seja pela presença do próprio Espírito Santo. Eu já vi pessoas sendo libertas de demônios sem ninguém colocar as mãos. Eu já contei aqui para vocês a experiência que eu tive, onde uma pessoa, nós estamos fazendo um processo de libertação na vida dessa pessoa, durante uma semana, nós já estávamos exaustos, sem força, sem dormir, e a pessoa não era liberta, ela tinha feito partos em vários países desse mundo, ela tinha várias estrelas espalhadas pelo seu corpo, em pontos vitais do seu corpo, como o seu punho, aqui no seu ombro, em vários lugares do seu corpo. Ela tinha tatuagens, indicando os partos que ela tinha feito no Japão, na Itália, nos outros lugares. E quando nós já não estávamos aguentando, nós começamos a clamar, e nós recebemos a visitação de um anjo naquele momento, que fez a expulsão de toda a legião de demônios que estavam. Nós não fizemos, eu era o líder dessa pessoa. Eu, juntamente, era o líder auxiliar, tinha uma líder que era Rúbia. Nós não expulsamos demônios, nós vimos, não vimos com os olhos, nós sabemos que veio naquele momento um anjo, aquela pessoa que estava sob o domínio na sua mente de uma entidade, então cai por terra, leva as suas mãos para trás e começa a agonizar, e aquela pessoa então vai sendo liberta por anjos. Eu vou te dizer uma coisa para vocês, sabe comigo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Lembra que nós vamos voltar para Marcos, capítulo 2, verso 11. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios 2, verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. A palavra desígnio é o uso da mente para estratégias, planos, e na linguagem mais simples possível, maracutaias que o diabo trama contra nós. Em outras palavras, ele tem uma mente que gira o tempo todo em destruir vidas. Ele tem desígnios, ele tem planos, ele tem estratégias. Nós vamos estudar isso no começo de 2017, nós vamos falar sobre o batalha espiritual. Eu estou compartilhando com vocês a mais pura teologia nessa área. E ele tem desígnios, ele usa a sua mente pervertida, maligna, para traçar planos, objetivos e tramas para destruir vidas. Mas não é, no entanto, possuindo alguém, levando essa pessoa para o pecado. Olha o versículo anterior, verso 10. Olha que interessante, o versículo 10 vai falar sobre ressentimento, vai falar sobre falta de perdão. Não está falando de alguém que está possesso de demônios, não está falando de alguém que está com espírito de pombagira, não está falando de alguém que está com um tranca-rua, como nós sabemos aí pela linguagem dos terreiros de macumba. Vem com a mão para trás, eu tenho que cair, eu sou o Zé Pilintra, tranca-rua. Não, versículo 10, olha o que diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí ele diz, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Veja que o diabo ele tinha armadilhas esperando para apanhar a igreja de Corinto por falta de perdão entre os seus membros. Tinha pessoas lá na igreja que estavam com falta de perdão, com ódio no coração, pessoas com ressentimento. Você poderia colocar a mão sobre elas, que elas não iam cair possessas de demônios como nós vemos hoje, mas o diabo já estava capturando essa pessoa para ele, porque a pessoa estava sendo presa no pecado. É isso que o diabo faz. Essa é a batalha maior. Você só consegue vencer a batalha contra o diabo, seja nesses momentos quando o Senhor te usar para uma pessoa ser liberta no nome de Jesus, de entidades que possuem essa pessoa, ou para você vencer as armadilhas que o diabo lança sobre você para te prender no pecado, para te prender no mundo. Você só consegue porque Jesus venceu primeiro, porque Jesus amarrou o valente, e a autoridade do diabo, o poder do diabo
tem a Jesus Cristo, então é limitado. Ele vai continuar te atacando, ele vai continuar te testando, ele vai continuar te provando, mas o seu poder é muito mais limitado, que o Senhor Jesus já o limitou. O Senhor Jesus conquistou a vitória sobre ele. O Senhor Jesus é o mais valente que amarrou o valente. Então preste atenção, esse momento é um momento muito importante no mistério do Senhor Jesus, porque Ele conquistou para nós o que nós temos hoje de tanta preciosidade, que é a vitória contra o diabo. Nós podemos vencer todas as artimanhas, os desígnios de Satanás, se estamos em Jesus, e se o mesmo Espírito Santo que encheu o Senhor Jesus para vencer, está enchendo o nosso coração para vencer também. Para vencer também. Essa é a grande lição desse texto. O Senhor Jesus venceu, e Ele agora nos dá a oportunidade de vencer também, porque o resultado foi que o inimigo foi de fato amarrado. O mais valente o limitou. Ele tinha o domínio sobre as pessoas, mas hoje o diabo não pode manter mais as pessoas sob o seu domínio. O Evangelho vai libertando as pessoas. Por isso que diz o texto: quando você crê no Filho, o Filho vos liberta. É no poder do Senhor Jesus que o rei do diabo, fora de nós ou em nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa mentalidade mundana, por causa dos vícios, por causa de todo o costume mundano que nós carregamos em nós, é por causa do poder do Senhor Jesus que o reino do diabo vai caindo por terra e o reino de Deus vai sendo erguido a cada dia em nós, porque o Senhor Jesus é rei, e rei tem que reinar. Se Ele está na sua vida, Ele tem que reinar na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Essa é a grande mensagem da tentação do Senhor Jesus. O diabo sofreu golpe, na cruz ele foi definitivamente derrotado. Na segunda volta de Jesus, a derrota do diabo só será plena. Vocês acham que o diabo é uma espécie de palhaço alegre que fica aí dando gargalhadas e zombando de Deus o tempo todo? Só é da cabeça de quem não conhece Bíblia. Ele faz isso com certeza, mas ele faz isso para iludir quem não conhece a palavra, porque de fato ele não é um palhaço que faz graça. O diabo é um ser em constante temor. O diabo é um ser em constante pânico, porque a volta de Jesus será a derrota definitiva dele. E quem não conhece a Bíblia acha que no inferno o diabo vai ficar cutucando a pessoa com um garfo, tridente, rabo vermelho, banana. Aí, minha filha, ficou, né? Teve jeito, não quis Jesus, então toma aí. Porque não conhece a palavra. Apocalipse capítulo 20 diz, vamos ler esse texto com toda a fé do nosso coração, para nós sabermos que nós temos um rei sobre nós. Esse rei é Cristo. Satanás é um leão, sim, com certeza, mas um leão que está amedrontado, porque o leão da tribo de Judá já o amedrontou. E no leão da tribo de Judá, que é Jesus, nós enfrentamos o leão que anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Apocalipse capítulo 20, eu quero compartilhar com vocês aqui e dar algumas lições simples para nós encerrarmos. Por favor, fica com meias verdades na sua cabeça. Convicções é aquilo que possibilita você crescer. São meios de você crescer espiritualmente. Ninguém vai crescer espiritualmente sem aumentar suas convicções. Convicção é que Jesus já venceu por nós. Nós sofrimos a vitória que o Senhor Jesus obteve. E Apocalipse capítulo 20 nos diz então que o diabo, nem no inferno, ele é rei. Só na cabeça de alguns evangelhos que não conhecem a palavra. Diz o texto, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, e a besta, como também o falso profeta, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E, vamos ler juntos? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E eu digo amém.
e serão atormentados, porque o diabo é um ser em constante pânico, em constante tormento, porque ele sabe, no dia do juízo do trono de Deus, ele vai entrar num processo de tormento eterno. O diabo é esses palhaços que nós vemos, esses palhaços que estão aí, essa moda que vem lá dos Estados Unidos, que o Brasil copia, esses palhaços terroristas, palhaço que faz terror, né? A pessoa vai vestir de palhaço, com a maquiagem toda amedrontadora, às vezes com uma faca na mão, um negócio para fazer susto nos outros na rua. Isso é coisa de filme de terror que os Estados Unidos importou aqui para o Brasil, os Estados Unidos exportou, o Brasil importou para cá. Eu só abrindo um parênteses, a pessoa foi vestir de palhaço, não sei se vocês viram, e está lá com aquela cena toda, e a pessoa era policial, o cara enquadrou ele passou no óculos, calma, pegadinha, o homem enquadrou o palhaço. O diabo é esse palhaço, atormentado, porque ele sabe que o último dia dele vai chegar. Ele já foi enquadrado, só está esperando o tempo do seu fim. Então nem no inferno o diabo é rei. Guarda isso na sua cabeça, tem que virar convicções na sua mente. Quem é que vai atormentar o diabo, meus irmãos, no inferno, lá de fogo? Quem é? E serão atormentados. Quem é que vai atormentar o diabo? Será seu anjo? É Miguel? É Rafael? Rafael não existe, né? Rafael só existe nos textos apócrifos. É Miguel? É como é que é o nome do Gabriel? Será que é Gabriel? Meus irmãos, o inferno é um lugar de tormento, sabe por quê? Porque no inferno é lugar da ira completa de Deus. Não se esqueça, e nem fica pensando que o tormento do inferno é por causa de fogo. Fogo é representação de ira. Inferno será lugar de tormento, porque ali não haverá sequer uma gota da graça de Deus, somente a ira do Senhor. É por isso que no inferno o diabo será atormentado pelo século dos séculos. E hoje ele é um ser, é um palhaço em constante tormento, porque ele sabe que vai chegar o último dia, e esse último dia vai introduzir o diabo, então, um tormento eterno, assim todos aqueles que foram com ele nesse mundo, os seus seguidores. Vamos tirar algumas lições aqui para nós terminarmos. Primeira lição em cima desse texto de Marcos, da tentação do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. Deus põe à prova o seu povo. O diabo aproveita da provação para tentar o povo de Deus. Quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Quem diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo também não é tentada? É a pessoa que acha que a pessoa, sendo cheia do Espírito Santo, vai ficar dentro de uma redoma e vai passar por esse mundo como se fosse um jardim, e que não tem nenhuma tentação. Meu irmão, Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi tentado por Satanás, porque aqueles mais próximos de Deus são aqueles que o diabo mais quer derrubar. Quanto mais próximo do Senhor, mais perigoso você se torna para o diabo e para o exército de Satanás. Então mais ele vai querer te derrubar, mais ele vai querer fazer a sua vida uma derrota. Uma pessoa cheia do Espírito Santo também é tentado por Satanás. Mas não se esqueça, assim como o Senhor provou Abraão, assim como o Senhor provou os grandes homens e mulheres de Deus, o Senhor te prova. O Senhor Jesus foi provado por Deus, foi o Espírito Santo que levou o Senhor Jesus para o deserto. O diabo aproveitou para derrubá-lo. Então fica firme nas provas, sabe por quê? Porque o que o diabo quer não é simplesmente que você seja derrubado. O que o diabo quer é que o propósito de Deus na sua vida seja fracassado. Então, em nome de Jesus, fica firme, porque Deus te prova, e no momento da prova o diabo vem para te derrubar, para que o propósito de Deus seja fracassado na sua vida. E quem diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é tentado, e é mais tentado que os normais. É mais tentado que os normais, porque você está cheio de Deus, está cheio de fé, está cheio da palavra, que o diabo quer derrubar e quer destruir. Segundo lugar, um ambiente não é determinante na vida de um crente fiel. Veja que Adão caiu
no paraíso. Jesus venceu no deserto. Então local, ambiente, não determina se você vai vencer ou se vai ser derrotado. Nós estamos acompanhando os pais e acompanhando alguns irmãos que estão aí nesse processo de filhos irem para a faculdade, e vai gerando aquele temor. Meu filho vai para a faculdade, e faculdade é isso, faculdade é aquilo. Ambiente não determina se a pessoa vai cair ou não, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que os grandes homens e mulheres de Deus venceram, foram fiéis nos lugares mais difíceis de conviver. Diga isso para José. José estava onde, meus irmãos? Egito. José foi fiel ao Senhor. José foi fiel ao Deus dele. Quando apareceu uma mulher, a mulher do general Potifar, a Potifera, esse nome não tem, esse nome é eu que coloco nela. A Potifera, a mulher era tão demoniada que ela entrava no diabo e deixava o diabo demoniado. Você tem noção? A mulher cheia de sensualidade, quis que no José. José foi fiel, meu irmão, no Egito. E veja, ele estava sozinho. Ninguém estava olhando para ele. E ele correu. Porque mulher, você corre. O diabo você repreende, mulher você gosta. Não tem presença de mulher. O diabo tentou derrubar José, mas no Egito José venceu. Quem diz que o ambiente é determinante para a derrota de um crente ou para a vitória de um crente? Não existe isso. Você pode, e vou falar a verdade para você, a grande maioria das vezes o crente é derrotado num lugar de conforto, não num lugar de provas, nos desertos da vida. O crente é derrotado num lugar de conforto. Por outro lado, Judas foi derrotado por Satanás ao lado de Jesus. E você olha, por exemplo, para Caleb e Josué, foram fiéis durante 45 anos no deserto do Sinai, perseveraram e seguiram o Senhor seu Deus, venceram num ambiente completamente contrário, num ambiente hostil, no lugar de prova, no deserto. Daniel estava onde, meus irmãos? Daniel estava na Babilônia, o símbolo de toda imoralidade, de toda sujeira, de todo lixo que esse mundo pode produzir. É o nome que é dado então ao sistema mundano no livro de Apocalipse, Babilônia. E Daniel foi fiel. Sabe por quê? Porque o ambiente não determina. O que determina é se Jesus está reinando na sua vida ou não. Você pode estar num lugar favorável a você, você pode estar num lugar totalmente desfavorável a você. A questão é se Jesus é rei no seu coração ou se você está brincando com Deus. Se você estiver brincando com Deus, você vai cair num lugar favorável de conforto ou no deserto dessa vida. Então você fica firme no Senhor. Você fica firme no Senhor. Quantos amigos meus no tempo de seminário caíram, ficaram prostrados, alguns o Senhor levantou, outros ocultaram sua queda e estão aí, sendo levados e levando outros consigo. Mas no seminário, então faculdade, ou trabalho, ou na roda da saia da mãe, ou lá debaixo da proteção do pai, não é determinante. A questão é se Jesus é rei ou não na sua vida. Em nome de Jesus, entenda, em qualquer lugar que você esteja, a sua fidelidade a Deus é a mesma, e deve ser a mesma. É no seu trabalho, é no seu lar. E eu vou dizer para vocês, nós caímos muito mais no nosso lar do que lá no Big Brother do vizinho. Ali no Pequel tem um tal do Big Brother, lugar feio, de gente feia. E vê um monte de homem caindo lá no Big Brother, lá de Martins Soares. A questão não é lugar, a questão é Jesus reinar ou não na sua vida. Eu queria encerrar com uma frase. Eu vou ler essa frase e nós queremos orar. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos ficar de pé? Eu vou pregar, está me dando às vezes vergonha de olhar as gravações e ver lá 45 minutos de pregação. Senhor, tem misericórdia. Nem eu não aguento essa igreja muito bem, 45 minutos. Então vou terminar. Uma das frases que mais abençoou a minha vida
escrito no livro Enigma da Graça, do pastor Caio Fábio, onde ele fala sobre Jó. Jó foi provado por Deus, testado por Satanás, tentado por Satanás. Caio Fábio escreve o seguinte assim na página 65 do seu livro: o aprendizado de um homem e de uma mulher será tanto mais rico em dores e perplexidades, quanto mais profunda for a sua capacidade de sentir e seu desejo de conhecer a Deus. Quanto mais desejar conhecer a Deus, quanto mais for profundo esse desejo de andar com o Altíssimo nesse mundo, quanto maior for o anseio que o Senhor Jesus reina no seu coração, maiores serão as dores, maiores serão as perplexidades. Vai ter dias que a gente vai chegar para o Senhor e vai dizer: Senhor, como tem sido difícil. E o Senhor vira para nós e diz o seguinte: esse é o caminho do discípulo. O discípulo que segue o seu Senhor, que é Jesus Cristo, anda nas pisaduras dele, anda nos passos dele, do Senhor Jesus. Então venceu, e você também pode vencer. Senhor, nos dá força então para vencer essas lutas, esse momento de dor que nós passamos nesse mundo. E eu creio nisso. Se você crê, ore comigo para o Senhor encher o seu coração de bálsamo e fortalecer sua fidelidade ao Rei, ao Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por essa noite, e obrigado por esse tempo, quando nós estamos aqui, e esses irmãos e irmãs que o Senhor trouxe até essa casa, para ouvir essa palavra que o Senhor Jesus venceu, onde todos os outros foram derrotados, e ninguém mais será capaz de fazer o que o Senhor Jesus fez por nós, e que o Senhor nos deu a autoridade contra toda a investida de Satanás, e é no nome dele que nós vencemos, e é no nome dele que nós obtemos vitória. Então oramos para esses irmãos, a essas irmãs que estão sofrendo lutas, dores, ataques de Satanás, tentações do maligno, provas realmente duras do diabo contra a vida, a família e a igreja desses irmãos. Que o Senhor venha, ó Deus o Pai, com bálsamo, que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa de ousadia, que ele venha vencer, que ele venha ser fiel, que ele venha obter a vitória, que ele venha glorificar o seu nome, e venha o Senhor levar a ele, sua família, seus filhos aos pés do Senhor, e venha entregar e consagrar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra. Não deixe que essa palavra caia em ouvidos surdos, mas que essa palavra gere fé, confiança e ousadia nesse povo. Nós temos aqui um povo vitorioso, nós temos aqui um povo, ó Deus, verdadeiro, verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Nos despede debaixo de sua boa mão, nos dá uma semana de vitória, em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, que venceu a Satanás. Ó Deus, é a nossa oração. Receba a bênção do Senhor, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos, e com todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Diga amém bem forte comigo. Amém. E nós louvamos a Deus por cada um dos nossos visitantes, e lá fora eu vou cumprimentá-los com muita alegria e gratidão no meu coração. Deus abençoe sua semana e te dê vitória, ousadia e força em nome de Jesus.